Vamos mais uma noite falar de família. E falar de família dentro do tema da qual nós estamos trabalhando esse mês pela direção do Espírito Santo. Já que a nossa irmã sonhadora, né? A nossa irmã Rosilane, ela vai lembrar do tema mensal de novembro aqui desta obra que nós estamos trabalhando. Alguém quer auxiliar ela? O louvor e adoração com a vida no altar do Senhor. O louvor e adoração com a vida no altar do Senhor. Esse é o tema que nós estamos trabalhando durante esse mês, aos domingos pela manhã e às quarta-feiras. Às quarta-feiras priorizamos sempre o culto da família e mensagens da família, porque eu acredito que precisamos muito de aprender como família, como membro da família, e ainda mais para os pais, como cabeça das famílias, que assim nós somos constituídos. Quando falamos que nós somos a cabeça da família, cresce em nós uma maior responsabilidade. Vamos lá para o Salmo 127, verso 3. A Escritura vai dizer que os filhos são a herança do Senhor e é fruto do ventre e galardão da mulher. Então, quando se fala que os filhos é a herança do Senhor e nós, como os cabeça da família, não é? A responsabilidade multiplica. Salmo 127, verso 3. A responsabilidade multiplica, não é isso? Por quê? Porque temos que cuidar da nossa família, dos nossos filhos, porque devolveremos a Deus. Aí vamos lá, como se trata de família, marido e mulher. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, que o marido é o cabeça da casa, o cabeça da mulher. Porque Cristo é a cabeça do homem. Porque Cristo é a cabeça do homem. Então veja que o marido é a cabeça da mulher, da casa, quando Cristo é a cabeça do homem, do marido. O que quer dizer isso? Que nós, como esposo, como escolhido de Deus para ser a cabeça da mulher, da casa, porque Cristo é a cabeça do marido, para que a gente possa direcionar nossa família por Cristo, pela direção de Deus. Quando o marido não está ligado a Jesus Cristo, a direção não está vindo dos céus. Então, Cristo precisa ser a cabeça do marido para que o marido seja a cabeça da casa da sua esposa. São palavras de Deus que a gente deve estar nos orientando. Então, aí vem a responsabilidade dos pais, porque Deus constituiu os pais como a autoridade máxima da casa. Abaixo dos céus são os pais que cuidam do lar. Na administração, o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele traz os deveres domésticos, mostrando os deveres do homem, da mulher e dos filhos. O apóstolo Pedro, somente na sua primeira carta, no capítulo 3, é que ele também vai falar dos deveres domésticos sobre a mulher. Então veja que verdadeiramente a família é uma criação de Deus e ela precisa ser aperfeiçoada. Vamos agora de novo na irmã diaconisa Rosilane. Qual é o tema do mês, irmã? Com a vida no altar do Senhor. Então, esse tema que Deus escolheu para nós é família feliz no altar do Senhor. Claro que não é difícil a gente discernir. Quando eu digo não é difícil nós, porque nós estamos sempre familiarizados às Escrituras, então não é difícil entender que a família no altar é uma família vencedora, é uma família feliz, não é? E nós vamos buscar o exemplo dessa família com as atitudes de um homem em relação à família e a posição que ele tomou em relação à sua família. Agora, a diaconisa Josefa dos Santos Oliveira vai dizer que família era essa, que homem era esse.
perto. Não, pela essa mesma palavra de Jó. Só falta completar 3 letras. Josué. Josué. Ele é um bom exemplo, não é? Então veja a família no altar. Se nós que compartilhamos, que estamos bem ligados a esta palavra de Deus, a gente vai lembrar verdadeiramente que Josué levou sua família no altar e queria levar outras. Porque a família no altar leva outras famílias a ser salva. Então veja o propósito de Deus. Esse escolhido da grande responsabilidade que foi Josué, assumindo o lugar de Moisés, aonde ali estava sendo guiada muitas famílias, se chegando ali já próximo para atravessar o Rio Jordão, porque o Mar Vermelho foi Moisés, já chegando o Rio Jordão já foi Josué. A responsabilidade agora era de Josué, passar o Rio Jordão cuidando daquelas famílias. Vamos agora trazer para nós aqui, neste momento, despertarmos. Moisés cuidou de todo aquele povo, daquelas famílias. Josué assumiu o lugar para levar para onde? A Nova Canaã. A terra que mana leite e mel. Maravilhosa. Agora somos nós. Passando por esse deserto de hoje, atravessando o Mar Vermelho e o Rio Jordão para Nova Jerusalém, levando nossas famílias e levando outras famílias através das nossas famílias. Essa é a contextualização daqueles que Deus escolheu naqueles dias. Para que hoje a gente desse continuidade a levar as famílias a serem felizes. Mas para que a família seja feliz, nós temos que colocar a família no altar do Senhor. Então, vamos abrir Josué 24. Nós vamos ler do 14 ao 17. Josué capítulo 24. Os irmãos colocaram aqui, se os irmãos quiserem acompanhar. E eu vou lendo aqui pela nossa tradução, mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. A partir desse verso 14, as suas Bíblias têm algum cabeçalho, algum texto no cabeçalho? Glória a Deus. Outra, diferente? Outra tem? Mas também é interessante. Pronto, veja o ofício. Eu quis ressaltar para que a gente compreenda bem melhor o nosso ofício hoje, vendo por esses que eram responsáveis daquelas famílias naqueles dias, de, com a sua família no altar, levar outras ao altar do Senhor, quer dizer, outras famílias a serem salvas, a serem vencedoras, com a nossa família. Hoje esse papel é nosso, como famílias de Deus escolhidos, por isso que nós estamos aqui nos aperfeiçoando, para que a gente seja preparado pelo Senhor, por a sua santa palavra e o seu Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, para que outras famílias também sejam alcançadas, vá até o altar de Deus através da nossa que já está no altar. Deu para que a gente compreenda essa grande responsabilidade cingida sobre os nossos lombos? Esse compromisso é nosso. Veja que alguns temas da irmã Joelma, por favor. Olha, Josué faz de novo um concerto com o povo. Quer dizer, levando essas famílias a se consertarem, a se redimirem, a se voltarem para Deus, a fazerem como a da nossa irmã Josefa, uma nova aliança. Aí vamos refletir de novo. Nós agora temos que fazer a mesma coisa que falou o tema da Bíblia da irmã e da nossa outra irmã aqui. Renovação de aliança com as famílias. Esse é o nosso papel. Vamos lembrar de uma coisa maravilhosa? Um encontro de casais. Uma preparação. Não é? Vamos perguntar
a nossa irmã do Ministério da Família, qual foi o tema do acampamento? Ou do encontro de casais? Comunicação. Sim. Pronto. Que tema excelente. Uma comunicação eficaz é uma comunicação que tem efeito, que é perfeita, que conserta, que ajuda, que renova. Eficaz é que ela tem o efeito de mudar, de ajustar, de transformar, de fortalecer, de sustentar. Aí veja a parte B desse tema. Resoluções de conflitos no casamento. Eita! Temos poucos conflitos na luta diária a dois? São muitos. Mas olha como o tema foi importante. Como a gente sempre aconselha as famílias não deixarem de participar das programações. Porque, vejam bem, quando a gente fala em programação da igreja, eu tenho dentro do meu coração como uma programação especial para uma bênção especial. Porque é e foi. A gente, muitas das vezes, quando estamos para uma programação, a gente sabe que a luta diária não é fácil, principalmente nas tarefas e na condição financeira. Mas a nossa confiança tem que superar isso. Porque é pela palavra, como nós lemos nos textos hoje, Salmo 119, não é? A gente pode compreender que é pela palavra que a gente pode vencer todas as coisas, todas, seja família, seja trabalho, seja negócios, seja saúde. É pela palavra, gente. A gente tem que juntar, fazer uma concordância do que recebemos de Deus, para que a gente aplique na prática diária, para a gente estar revestido. Eu sempre digo que eu me torno um novo convertido em todos os cultos, em todas as programações da igreja. De querer ouvir mais, de querer aprender mais, como quem nunca ouvi nada, eu estou aprendendo sempre. E isso tem me ajudado muito a eu me preparar. Essa posição é uma posição de reconhecimento que nós necessitamos. Esse tema do casamento, irmãos, foi tremendo para os dias de hoje, principalmente. Procurarmos ter um bom relacionamento de casamento, esposo e esposa, para que os conflitos encontrem soluções, porque nessa comunicação a dois perfeita, está fácil de sincronizar as situações, está fácil de se resolver. Eu não posso resolver alguma coisa com a minha esposa se nós estivermos de ira, se nós estivermos contrariados um com o outro, não consegue. Porque nunca vai entrar em ordem, a ideia de um a outro nunca vai se ajustar, que justamente é a comunicação eficaz para a solução dos conflitos no casamento. Então eu recomendo, aconselho e digo como testemunha, que quando eu ingressei em minha vida nova, que eu recebi esse presente de Deus, a vida nova, e que apareceu as programações da igreja, eu tive dificuldade no início de ir. E eu vim saber depois, porque eu não tinha ainda maturidade suficiente para entender, que era um adversário que não queria que eu me aperfeiçoasse, que não queria que eu aprendesse. Porque quando nós aprendemos de Deus, nós nos distanciamos do inimigo mais e mais, quando nós aprendemos mais. Por isso que eu aconselho a todos, mesmo nas lutas e dificuldade financeira, uma coisa e outra, mas acreditem na fé, que Deus é galardoador daqueles que buscam, que Deus vai, pela sua fé, suprir aquilo que é para suprir a sua vida diária terrena. A gente tem que ter certeza disso. E é pela palavra de Deus, é pela confiança e fé nas promessas de Deus. Porque, digo a vocês, nós tivemos o preletor lá, o preletor e a preletora. Eles saíram felizes igual a nós que fomos para lá para ouvir deles. Eles também ficaram encantados.
a nossa amizade, a nossa comunhão. Eu quero dizer para vocês, quando se trata dessa comunicação eficaz, dessa igreja simples e humilde, o que nós temos ouvido de coisas maravilhosas dessa obra e de vocês, da membresia de nós aqui. Eu ouvi esses últimos dias que eu fico feliz e só faço glorificar ao Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus por Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Porque são pessoas novas que estão aqui frequentando, que estão enxergando Jesus Cristo através da vida de vocês, da igreja. Isso deixa a gente feliz. Deixa feliz porque sabe que Deus está presente nas nossas vidas, nessa obra. Me alegrei muito, e não foi de uma pessoa só. Ouvi de várias pessoas. E eu me alegro e agradeci a Deus, que eu sei que Deus trouxe a mim ouvir para me alegrar. E eu quero alegrar vocês agora para dizer isso. Porque nós precisamos continuar assim. Assim é o nosso lar, são famílias que estão aqui. Então, com a nossa família no altar, nós estamos alegrando outras famílias, levando para o altar do Senhor. Que a gente continue cada dia melhor. Estamos bem, vamos melhorar mais ainda. Com toda a humildade, mas pela verdade, que é a palavra de Deus. Então, vamos ler o texto. Começando pelo verso 14. Agora, pois, olha, eu vou voltar. As coisas mexem muito com a gente. Veja o início desse versículo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e em todos os povos pelo meio dos quais passamos. Nessa declaração desse povo, dessas famílias, no verso 17, está falando claramente que foi através de Josué que Deus chegou até eles, na exortação de Josué. Veja que no verso 14, Josué de imediato já trata do tema que está na Bíblia de vocês: renovação de aliança, restauração das famílias, da aliança das famílias com Deus. Olha como Josué começa. Agora, pois, temei ao Senhor. Primeira coisa, aquelas famílias precisavam temer a Deus. E temer a Deus é estar com a família no altar do Senhor. Então, meus queridos, Josué, ele foi escolhido para ser esse novo líder, não é? Das famílias de Deus. Ele substituiu uma grande responsabilidade de cuidar dessas famílias, substituindo aquele grande legislador. Agora, uma coisa que a gente deve entender: como Josué, somos nós, porque nós somos discípulos de Cristo. Josué era um discípulo de Moisés. Josué estava naquela caminhada com Moisés ali no deserto. E Josué foi fiel, foi submisso. Josué aprendeu, aquele que Deus escolheu para guiar aquelas famílias. Agora veja da importância trazendo para nós hoje na igreja do Senhor. Nós aprendemos também para mais tarde, como agora já vem uma nova diretoria, a gente também assumir esse papel de também estar à frente para levar outras famílias ao altar de Deus. Assim Josué foi escolhido, Josué aprendeu com Moisés. Chegou a hora que Deus diz: agora é sua vez, Josué. Será que a gente não pode entender
que vai chegar um momento também que Deus vai dizer, agora chegou a sua hora e da sua família, para levar outras famílias ao altar de Deus. Nós estamos nos preparando. Discípulo faz discípulo. Um vai preparando o outro, claro, com o nosso grande mestre, Jesus, o seu Espírito, que é o capacitador que está em nós, para que, sendo preparados, vamos preparar outras vidas, outras famílias ao altar do Senhor. Que bom a gente entender isso, meus queridos, amados irmãos. E Josué foi chamado, esse novo líder, para cuidar das famílias de Deus, com o propósito de levar o povo a se revestir a sua fé no Deus vivo. O propósito era esse. Então, meus amados, o que precisamos para colocar a nossa família no altar do Senhor? É um primeiro ponto que nós vamos compartilhar, o que nós precisamos para levar a família ao altar do Senhor. O primeiro ponto que podemos compartilhar é famílias no altar vive servindo a Deus. Isso eu acredito que para nós que temos essa familiaridade com a palavra, é óbvio. Se nós somos famílias que estamos no altar, nós estamos servindo a Deus, vamos estar servindo a Deus. Famílias que precisam de ajuda, e nós somos esses escolhidos, que temos a nossa família no altar, para que outras famílias também venham para o altar do Senhor, ajudar, e vocês podem entenderem no dia a dia. A gente sabe casos aqui de irmãos que estão presentes, que outras famílias vieram para o altar do Senhor através das suas vidas no altar do Senhor. A gente sabe disso. Outras famílias que chegaram até ao altar de Deus nessa casa de oração através de vocês. Nós precisamos continuar. Por isso que nós devemos cada dia aprendermos. Por isso que agora, voltando a lembrar das programações da obra do Senhor, vai trazer a nós capacitação, sabedoria, para que outras vidas também sejam alcançadas através das nossas. Outras famílias também sejam abençoadas como nós fomos. Como hoje nós estamos felizes. Eu preciso contar uma felicidade para a gente hoje, a gente fica feliz. Meus filhos hoje passaram o dia todo na minha casa. Os filhos, os genros, a nora e os netos. Tem coisa melhor? Tem felicidade melhor do que essa? Como ficamos felizes? Vieram todos. Como eu fiquei maravilhado com Deus, trazer eles, que é Deus que traz. Isso é família no altar. E alegra o coração da gente. E a gente precisa ver isso sempre. Se eu falar muito, eu vou me emocionar. Mas é de alegria, de prazer e ser agradecido a Deus por Ele proporcionar esse dia para nós, assim. Ver seus filhos ali, essa família que Deus constituiu para você, onde lembrando lá do Salmo 127, verso 3, que os filhos são herança do Senhor e nós precisamos em breve devolver para o Senhor. Então nós temos que preparar os filhos hoje, santificar os nossos filhos, abençoar os nossos filhos, que nós somos essas autoridades de Deus, para abençoar os filhos, para abençoar o casamento, para abençoar o cônjuge. Somos nós. Isso é importante a gente compreender. Então, a gente lembrando do texto lido, nesse verso 14, que a orientação de Josué é que os cabeças das famílias precisavam levar suas famílias ao altar e abandonarem as práticas humanas. É o conselho de Josué, quando ele diz, temei ao Senhor. É se voltar para Deus com sua família, levar sua família ao altar, abandonar as coisas mudando, as práticas do mundo. Vamos lembrar do que Paulo fala para as famílias de Coríntio? Uma igreja teimosa, desobediente. Que quando Paulo chega a escrever a segunda carta, já são cartas de advertência para aquele povo que já estava desviando daquilo que aprendeu. Se converteram na primeira carta, a segunda carta já é Paulo corrigindo. E fica claro, 2 Coríntios 5,17, o irmão Adroaldo vai lembrar o nosso diácono. Pronto. Então, famílias no altar
vive servindo a Deus, porque agora o mundo não faz parte da nossa vida. A orientação de Josué era essa, que os cabeças da família precisavam levar suas famílias ao altar e abandonar as práticas mundanas e passar a servir a Deus. Então, nós, como família no altar, nós temos que servir a Deus, para que outras famílias também venham servir. Como Josué teve essa responsabilidade, essa escolha de Deus, esse compromisso para levar outras famílias, nós hoje temos essa responsabilidade. Josué já dorme, já fez a parte dele. Agora é a nossa hora. E a gente precisa, irmãos, para termos essas atitudes que vai glorificar o nome do Senhor, é a gente orar diante do mundo que nós estamos vivendo, pedindo a Deus forças físicas e espirituais. A gente precisa pedir a Deus prazer e alegria de estudar a Bíblia diariamente. Senhor, me dê fome e sede de eu estudar a Tua palavra. Senhor, me dê sede e fome de eu orar. Eu preciso de orar, Senhor, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor através da oração. Nós oramos porque Deus nos dá a força. Porque por esse corpo físico, a gente não tem coragem. A gente se acomoda, a gente relaxa e perdemos as bênçãos. E nós temos uma família na nossa responsabilidade. Irmãos, quando a gente ora por todos, eu oro pelos cunhados, pelos sobrinhos, pelos meus irmãos de sangue e suas famílias, por todo mundo. É preciso, eu quero contar uma coisa que todos precisam. Você tem que ter um momento em casa, no dia, para orar por todo mundo da sua casa, da sua família, pelo seu casamento, pelos filhos que estão aí para casar, pelos filhos que já estão casados. Dentro de breve, Sofia pode estar casando aí. Acha difícil? Por quê? Sim, mas tem uma outra palavra, nada é impossível para Deus, concordo. Porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Qualquer hora ela pode crescer, daqui a pouco já está casando. Está vendo que a gente não tem dúvida nas Escrituras? Então, se é assim mesmo. E, acompanhando, orientando, né? Junto com o nosso irmão querido Denilson. Então, são esses detalhes importantes que a gente vai ganhando maturidade e no zelo da nossa vida espiritual para cuidar da família com a nossa vida no altar. Para que outras famílias, através das nossas famílias, possam também chegar até o altar de Deus. Então, irmãos, família no altar de Deus vive servindo. Amado, nós temos, como seres humanos, mas servos do Senhor, aspectos agradáveis e desagradáveis, não é? Enfrentamos muitas das vezes inclinação da carne, como também Paulo enfrentou. Paulo vai falar isso aos Romanos no capítulo 7, do verso 7 ao 25, que nós não vamos ler, porque é muito longo, mas só mostrando que Paulo enfrentou, não é? Pelejas, não é? Na sua vida, porque todos nós temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. E a gente tem que reconhecer isso. Então, nós somos alguém com dificuldade em ser fiel a Deus e manter esse relacionamento conforme os propósitos de Deus. Vida no altar vai nos levar a fazer com que os propósitos de Deus se realizem através de nossas famílias. Essa atenção nossa, irmãos, eu digo para vocês, esse momento que você se coloca à disposição de Deus, que você se abstém do seu descanso para vir ouvir um pouco mais de Deus, para colher mais algo que venha favorecer sua família, essa bênção é dobrada. Mas eu não tenho dúvida, essa bênção é dobrada, Deus é galardoador. Eu sei o cansaço físico de cada um de vocês, o trabalho diário. Nós temos um irmão chamado José Marcos, que é uma batalha diária, não é? Para cima e para baixo, naquela bicicleta não é fácil, ainda carregando peso, não é? Mas ele me disse que é jovem, entendeu? E ele vem desfrutar do conhecimento de Deus para quê? Para abençoá-lo lá da sua família, como todos nós aqui, nesse propósito de agradar a Deus, para abençoar a nossa família, nosso lar, nosso casamento, não é? É importante a gente compreender isso. Então, irmãos queridos, nós devemos reconhecer
Que é assim que devemos viver também, com esse relacionamento conforme os propósitos de Deus, não é? Buscar como esses seus pares, que são os filhos, namorado, esposo, esposa. É por isso, irmãos, para que a gente possa exigir um relacionamento ideal para a nossa família, para a bênção do Senhor ser derramada em nossa casa. Ai, quando fala em bênção, a gente se alegra, né? E Deus tem, a bênção de Deus é para nós. Mas Deus tem a posição para derramar essa bênção. E nós temos que procurar essa posição da bênção, para a gente receber. São esses conselhos de Deus pela sua palavra. Essa posição tomada de Josué. E temos que servir assim, famílias no altar, vive servindo a Deus. Se minha família está no altar, eu tenho que servir, porque eu quero essa posição da bênção, que eu quero essa bênção derramada em nossa família. Eu não me alegrei hoje de ver os filhos da minha casa? Essa é bênção do Senhor. Eles poderiam ter escolhido ir para outro lugar, mas Deus diz, não, vou levar você para a casa dos seus pais, porque eu quero alegrar o coração deles. Assim Ele faz com todos nós. É a gente ir entendendo simplesmente o quanto é importante a gente tomar essa posição da bênção. Então, irmãos queridos e amados, nós precisamos querer assumir esta condição de família no altar, servindo a Deus e ganhando outras famílias para Jesus. É um compromisso nosso. Colocar nossa família no altar para que outras famílias também cheguem até o altar através de nossas famílias. Hoje nosso irmão Marco me mandou umas mensagens aí, quer dizer, pagando um preço para poder trazer famílias ao altar do Senhor. Não é? Ele me mandou umas figuras para mim de uns lugares que ele visitou hoje, não é? Então, é esse papel da gente. Nós temos uma família no altar, precisamos trazer outras que estão aí perdidas, servindo ao diabo, trazer para Deus, para o altar do Senhor, Jesus. Nós vamos nos revestindo, nós vamos aprendendo como aqui agora, buscando na palavra de Deus, no poder de Deus, para que a gente possa ganhar essas almas para Jesus. Então, meus queridos, amados, você que já é um servo do Senhor, cristão, e o seu lar, deve servir com perfeição aquilo que Deus vai nos orientando a fazer. Nós temos que buscar e fazer como Deus quer que a gente assuma este papel. Josué, irmãos, como novo líder desse povo de Deus, o povo de Israel, estava disposto a levar as famílias a servirem a Deus. Se a gente fala que Josué estava disposto, eu e cada um de nós precisamos estar disposto também a levar famílias ao altar do Senhor. É esse preço. Vou lembrar de novo, eu capito tudo que a irmã Josefa falou aqui, nossa irmã diaconisa, não é? Desse compromisso maravilhoso, e já vem mais outros para a gente assumir, e isso é trazendo almas para o altar de Deus, isso é abençoando outros lares, outros casamentos, outras famílias. Estar no ministério da família é luta, é suar a camisa, é realmente preço que se paga, não é? Não é fácil, mas é valoroso, porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer, que a gente abençoe um ao outro. A nossa família abençoa a outra abençoa a outra, e assim vai sucessivamente. E a gente somos abençoados por abençoar outros. Quando nós abençoamos alguém, nós somos abençoados duas vezes. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, nesse Salmo 127, agora eu não vou ler o 3, vou ler o 1 e o 2, que é o Salmo de Salomão, não é? Ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Veja esse compromisso maravilhoso de entender e compreender que a nossa família precisa estar no altar do Senhor. E se nossa família está no altar do Senhor, Jesus Cristo está em nossa casa. Jesus Cristo está no nosso casamento. Jesus Cristo está nos nossos filhos. Eu vou contar para vocês uma situação que eu passei a conhecer depois que me converti. Mas eu era protegido e guardado quando eu andava fora de Cristo lá no mundo.
Eu não sabia, eu diria que era sorte que eu tinha dado, mas não era. Era pela minha esposa no altar do Senhor, por a minha família no altar do Senhor. Então, eles já estavam me buscando para este altar. E eu tinha livramentos que eu não entendia. Vim entender depois que conhecia Jesus. Porque é dessa forma que Deus protege e guarda. Nós temos agora alguns familiares, membros da família, que ainda não estão em Cristo. Ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão. Mas eles já estão guardados pela promessa, porque nós estamos ligados a Jesus. Digo como experiência própria. Vocês acreditam como Deus é tremendo? Eu ia para as farras na sexta-feira, e quando eu chegava nesses lugares, não demorava muito, vinha aquela coisa no meu coração, aquele desejo, de eu voltar para casa, de eu ir para casa. Eu não sabia o que era, e ninguém me segurava, ninguém. Quando eu me converti, é o que eu vim entender. Era Deus me tirando do mundo, pelas orações que a minha família fazia. A família, a igreja da qual elas estavam congregando. É uma coisa tremenda, é experiência pessoal isso. Você já pensou, você chega num lugar para suas farras e brincadeira com seus colegas de trabalho, e de uma hora para outra, você sentia aquele negócio dentro de você, de você se levantar, vamos embora. Por quê? Eles faziam tanta pergunta. Mas, rapaz, chegamos nesse tanto, você já quer ir? Não tinha quem me segurasse. Porque era o poder de Deus na oração que os irmãos faziam por mim. Assim é nossa família. A nossa família no altar, nós vamos orando, clamando por todos, pelo casamento. A gente sabe, nós temos aprendido muito com o Senhor, que o casamento é um alvo do nosso adversário, a família é um alvo do nosso adversário, a igreja é um alvo do nosso adversário. Mas nós não recebemos espírito de covardia, disse Paulo a Timóteo. Nós temos que orar, buscar esses familiares que estão distantes do Senhor. É como Josué, foi um desafio, como aquele desafio de Elias, contra os 450 profetas de Baal. Assim é o desafio, meus queridos amados irmãos, de Josué. Ele chegou na frente daquelas famílias que serviam outros deuses. Ou vocês querem ir servir a Deus? Se vocês não vão, eu vou. Mas olha a resposta depois dele: não, loucos somos nós se não formos. Apesar que depois que Josué morreu, eles voltaram de novo a errarem. Mas enquanto Josué estava vivo, eles foram servir a Deus. Eles levaram sua família ao altar do Senhor. Mas a gente vai lembrar uma coisa: Josué fez o papel que lhe coube, que lhe foi ordenado. Levar sua família e, através da sua família, levar outras famílias ao altar do Senhor. É um texto conhecidíssimo, né? O 24:15, o verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor para que outras famílias também venham servir ao Senhor. Vamos crescer isso aí. Então, meus queridos irmãos amados, somente o que vem de Deus e tem a sua bênção é realmente valioso na vida do homem. Família no altar do Senhor é aquela que tem verdadeiramente a consciência da verdade. É essa a vida no altar. Nós temos essa sabedoria do Senhor dos altos céus, que precisamos estar no altar do Senhor. Então, meus amados, meus queridos, como família, não é? Vencedora, o Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nosso casamento, podemos alcançar todos os projetos, não é, da família, buscando e orientando toda a família a servir a Deus, a viver alicerçado no poder de Deus. E terceiro, último ponto. Primeiro, família no altar de Deus, vive servindo a Deus. A segunda, família no altar, é vencedora, destrói as maldições do lar. Entendeu, irmãos? Que nós, com a nossa família, no altar, ela é vencedora e destrói toda a maldição que possa vir contra o nosso lar, contra a nossa família, contra o nosso casamento. O verso 15. Porém,
se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha perfeita de Josué, que traz hoje para nós termos essa nossa família no altar, servindo a Deus com toda a nossa família. Amados, nós compreendemos e precisamos entender, Josué, nessa posição de coragem e fé, coloca a sua família, não é, no altar e coloca as outras famílias em uma berlinda, ou melhor, encosta elas na parede, pressiona elas. Uma atitude de coragem e fé de Josué. Além de trazer sua família, ele levou a ideia para eles se convencerem a aceitar aquela proposta. Era um desafio. Eles serviam outros deuses. Josué disse: venham para cá. Eu vou com a minha família. Se vocês querem resolver a servir a outros deuses, mas eu não, eu vou servir a Deus. E eles vêm servir a Deus. Agora nós vamos fazer isso também. Então Josué foi verdadeiro e firme e declarou a sua posição. Então nós devemos ter coragem também, como a coragem de Josué, para salvar a nossa família e outras famílias. Então, irmãos queridos, nós precisamos estarmos atentos e discernirmos, não é, aquilo que Deus vai nos trazendo, como tomarmos essa posição para a bênção da nossa família, tomar as posições da bênção para o lar. E terceiro e último, você está disposto a ter a sua família no altar do Senhor? Isso é uma pergunta pessoal. Você está disposto a ter sua família no altar do Senhor? O verso 16 e 17. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio da qual passamos. Você pode traduzir esses dois versos para a sua posição anterior também, que você viveu lá fora e Deus lhe trouxe desse mesmo jeito para o Senhor, o que Ele fez na sua vida. Posso lembrar dos meus momentos ruins, difíceis, que Deus me tirou, que Deus me livrou, que Deus me deu a vitória, como eu posso, depois que também recebi esse convite de vir para Deus, como minha família foi começando da minha esposa, meus filhos, e chegou até a mim, como eu poderia negar a esse Jesus, se Ele tinha feito tudo isso na minha vida no decorrer do dia a dia? A mesma palavrinha desses que responderam a Josué. É o que nós vamos ver, do que Deus já fez. Os livramentos que Deus já nos deu. Quantas dificuldades e problemas já enfrentamos. E Deus nos livrou. Então não tem como a gente querer não servir, não se envolver com Deus, não acreditar em Deus. Não tem como. Porque mesmo sem a gente ainda estar ligado perfeitamente a Deus, mas alguém da nossa família, aquele que estava ligado, já nos abençoava, já nos trazia proteção, não é? Para que depois, como a minha pessoa, chegamos a Deus. Foi esse papel que eles falaram, não é? Deixando como exemplo para nós. Então, nós estamos dispostos a ter a nossa família no altar do Senhor. E Josué falou às famílias: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos o mundo. Essa foi a promessa do povo, de servir somente ao Deus vivo. Eu acredito que seja a nossa promessa hoje aqui, a gente ouvindo essa palavra de Deus, nunca que deixemos de servir ao Senhor. Quando falamos esse verso, a gente tem que lembrar, esse nunca deixamos, é porque nós vamos passar por peleja, por momentos difíceis, mas a gente não pode abrir mão de Deus.
A gente não pode abandonar a Deus. Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa única verdade. Seja o que for que você passe, seja qual for a área da sua vida. A gente vê tantos testemunhos fortes, como a missionária naquele encerramento de missões, de uma mulher que viveu praticamente ligada ao mundo de droga, disso e daquilo. Hoje era uma missionária servindo a Deus. Veja o poder de Deus, somente Deus pode fazer isso. Eu fui um homem que vivi no mundo. Só Deus poderia transformar a minha vida. Agora, através da família no altar de Deus. Foi elas no altar que me trouxe para o altar. É nós no altar que traremos agora o resto da família. É que trazemos outros. É o que a gente vai contextualizando dentro da situação que os nossos irmãos viveram no passado. E tomaram posições de bênção, que é as posições que nós tomamos. Então, nós devemos e precisamos estar dispostos a permanecer nossa família no altar de Deus. Amém? Então, irmãos, não podemos abrir mão das promessas de Jesus, né? Só Ele tem a felicidade da vida e da família. Então, Deus, Ele não mente, Ele é fiel. E se você ama a sua família, precisa confiar em Deus e seguir os padrões que as Escrituras Sagradas nos orientam e nos ensinam. Que o Senhor nos abençoe sempre, cuide da nossa família como Ele tem cuidado e nos ajude a trazer aqueles que ainda precisam chegar até Ele, em nome de Jesus. Vamos orar então? Agradecidos por esse momento de edificação para a nossa família, para a nossa vida. Nosso irmão querido e amado José Adroaldo Lima. Vamos orar com ele? Amém, Senhor. Nós te agradecemos, sim. Glória a Deus. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, o nosso mestre aqui presente. Em nome de Jesus Cristo. Mais e mais, Senhor. Sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque é necessário que façamos isso com vigor, com firmeza, com sim, coisa que depende exclusivamente da nossa vida. Porque o mundo aí tenta, Senhor Deus, tirar isso de nós. O mundo tenta, Senhor Deus, apagar aquilo que o Senhor já colocou em nossa vida. É verdade, meu Senhor. Nos livra deste mundo. Louvado seja Deus, que a tua palavra nos diz que maior é o Senhor que já está em nós. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. A família que a representa, Senhor. Abençoe grandemente cada família aqui representada. Abençoe a nossa vida, nos leva para com o Senhor em paz e que possamos logo mais em outras programações estar aqui louvando sempre o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos lares, sobre essa igreja gloriosa e santa que aqui está presente, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.